E aqui estamos nos últimos dias de fevereiro. Como todos sabem, esse mês é curtinho mesmo. Ele costuma ter 28 ou 29 dias em anos bissextos. Mas será que o dia 30 de fevereiro já existiu? Descubra agora no Super Responde. Para começo de conversa, sim, o dia 30 de fevereiro já existiu, mas a história não é tão simples quanto parece. Para entender a data, temos que relembrar toda a história dos calendários. E tudo começou com o calendário romano, uma folhinha que contava com 10 meses, indo do que chamamos hoje de março até dezembro. Importante lembrar que se baseava nas fases da Lua. Como os ciclos lunares duram 29 dias e meio, os meses tinham entre 29 e 30 dias. Eram somados 304 dias nesse calendário. Mas a gente sabe que o ano, como conhecemos, tem 365, né? O fato é que os 61 dias restantes, como caíam no inverno, não pertenciam a nenhum mês. Eles meio que não eram dias úteis, vamos dizer. Mas, por volta de antes de Cristo, foram adicionados 2 meses, janeiro e fevereiro, tirando o inverno do limbo. Assim, começariam a contar oficialmente 355 dias. Eram 4 meses de 31 dias e 7 meses de 29. Como fevereiro foi adicionado depois, acabou ficando no final, com 28 dias, só para completar a conta. Mas, peraí, o ano não tem 365 dias? Sim. E isso é confirmado pela astronomia. Esse é o tempo que leva para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol, um movimento de translação. Mas as civilizações antigas não tinham instrumentos astronômicos de precisão, então o jeito mais simples de medir, para eles, era seguindo as fases da Lua. É bem mais fácil observar suas mudanças mensais do que o movimento do Sol em um ano, não é mesmo? Eram 12 ciclos da Lua que completavam um ano. 29,5, que é a duração do ciclo, vezes 12 meses, temos os 354 dias. Por algum motivo, os romanos arredondaram para 355. Mas para onde vão os 10 dias que faltam? Se você resolver seguir o calendário romano e adotar um ano de 355 dias, aconteceria o seguinte: o ano de 2020 terminaria dia 21 de dezembro, 2021 acabaria no dia 11 de dezembro, e assim por diante, igual um relógio quebrado. Em 2030, noite de Ano Novo seria no dia 22 de setembro, ou seja, uma grande zona. Mais tarde, no século I a.C., os astrônomos finalmente mediram que o ano tinha 365,25 dias. Aí veio o ditador romano Júlio César em 44 a.C. para mudar de novo o calendário e deixá-lo o mais fiel possível. Agora, seria um ano de 365 dias, com 6 meses de 31 dias e 5 meses de 30 dias. Fevereiro teria 29 dias, sendo acrescentado um extra a cada 4 anos, o famoso ano bissexto. Esse acréscimo seria a forma de somar os 0,25 restantes de cada ano e ficar em dia com o calendário. Esse era o calendário juliano. Parecia tudo lindo. Mas claro que não ia ficar assim, né? Depois que Júlio César morreu, os anos bissextos passaram a ser contados a cada 3 anos. Para arrumar a confusão, o imperador Augusto aboliu o dia extra entre 12 e 8 a.C. Mas lá vamos para outro detalhe. O mês Quintilis teve o nome mudado para Júlio, como homenagem a Júlio César. Mas Augusto ficou com ciúmes e adotou Sextilis para ele, o famoso agosto. A diferença é que Júlio tinha 31 dias e agosto apenas 30. Para arrumar e não sair por baixo, adicionou mais um dia em agosto, deixando com 31 e tirando um dia de fevereiro, deixando assim com 28. E é assim que o mês ficou com menos dias. Mas tem um detalhe aí: um ano não tem 365,25 dias como pensaram, mas sim 365,2422 dias. Pois é, os professores de matemática avisam que nem sempre é bom arredondar, né? 1500 anos depois, o mundo estava 10 dias atrasado. Então, em 1582, o Papa Gregório XIII resolveu acertar os ponteiros. Primeiro, ele queria trazer o equinócio de primavera para o dia 21 de março, data que dava para medir só observando o Sol. Depois, queria tirar o atraso dos 10 dias. E para isso, ele simplesmente cancelou os dias entre 5 e 14 de outubro daquele ano. A quinta-feira, dia 4, foi sucedida
pela sexta-feira, dia 15. E os anos bissextos foram mantidos, mas com uma condição: o último ano de cada século só poderia ser bissexto se fosse divisível por 400. Dessa forma, a conta que antes dava errada no calendário juliano finalmente funcionaria de forma ideal. A ideia era que todos os países seguissem esse calendário, e ele realmente foi sendo aderido ao longo dos séculos por muitos. Inclusive, é ele que seguimos hoje. Mas voltemos à questão: existiu 30 de fevereiro? A resposta, como falamos, é sim. E foram 3 vezes. A primeira aconteceu na Suécia. Eles queriam adotar o calendário gregoriano, mas não queriam fazer como o Papa e só cancelar 10 dias. Então, decidiram abolir todos os anos bissextos, entre 1700 e 1740. Mas a cabeça dos suecos estava em outro lugar. Eles estavam entrando em sua grande guerra contra Polônia, Dinamarca e Rússia. Então, eles realmente ignoraram o dia bissexto de 1700, mas o contaram em 1704 e 1708. Olha a confusão. As datas não batiam com nenhum dos calendários. Então, em 1712, voltaram ao calendário juliano para resolver a situação. Nesse ano, adicionaram um dia bissexto, o glorioso 30 de fevereiro. E depois, em 1753, migraram de vez para o calendário gregoriano. Como os dias ainda estavam atrasados, decretaram que depois do dia 17 de fevereiro, viria o 1º de março. Mas a Suécia não foi a única a bagunçar o calendário. Em 1929, a União Soviética resolveu introduzir o calendário revolucionário. As semanas teriam 5 dias, e cada mês teria 30. Os outros 5 dias do ano seriam feriados não pertencentes a nenhum mês. A ideia era alavancar a produção, extinguindo os finais de semana. Então, em fevereiro de 1930 e 1931, o dia 30 de fevereiro existiu no país. Mas esse calendário caiu por terra em 1932 e o dia 30 de fevereiro morreu para sempre. Quer saber mais sobre história, ciências e outros assuntos? Deixe seu like e siga Super nas redes sociais. Até a próxima!